Olá, bom dia, tudo bem? Tá começando aqui o programa Cafezinho no WC. Eu sou o Wellington Calazans e esse é o programa diário, né? De segunda a sexta-feira, das 6 às 6h30 da manhã. Bom dia para você que está chegando. Uma ótima terça-feira para você, onde quer que esteja. Todo mundo que chega, eu faço logo aquele bom e velho pedido. Bom dia, Carlos Krebs, grande Carlos Krebs. Temos que conversar hoje, hein, Carlos? Bom dia, Cláudia Garcia. Bom dia, Camila Govedice. Pessoal que já está habituado assim, a chegar cedão. Bom dia, obrigado pela companhia. Bom dia, Bete Garcia, Minerva Silva também. Chegou cedo hoje, hein? Bom dia, Minerva. Chegou cedão hoje, hein, Minerva? É isso aí. Ana Tomazini também já chegou. Fábio Almeida, que é consultor imobiliário. Quer patrocina o programa aí, meu irmão. Silvana Salvador, bom dia. Bom dia, Janaína Miranda. Bom dia, Zilda Tabosa. Bom dia para todo mundo que está chegando, como a Cicleide Cassiano. Vou botar aqui aquela música de o momento de compartilhar o link do programa. Pra gente, Janaína Pardi chegou, João Humberto Zago também, Cleusa Bastos, quanta gente boa, Gisele Belém Queiroz. Bom dia para Dulce Helena Costa. Vamos começar. Começou. Esse é o programa Cafezinho no WC. Então esse é o programa Cafezinho no WC. Eu estou compartilhando agora o programa com outras páginas. Você pode fazer o mesmo para a gente aumentar a audiência, tá bom? E convide seus amigos, convida muita gente aí, ó, pra gente aumentar essa audiência, tá bom? Bom dia, Nandatom. Bom dia, Neide. Bom dia para todo mundo que está chegando. Vânia Fernandes, bom dia. Olha, Flávio Furtado também, Cori Matos. Vamos compartilhar o programa aí, chamar os amigos, para a gente falar para muita gente aí. Ontem a audiência, show de bola. Jorge Ávila, bom dia. Avani Maria, bom dia. Bom dia para todo mundo, que maravilha. Eu fico aqui enrolando e compartilhando, entendeu, né? Essa musiquinha a gente ouve, dança e compartilha. Para reforçar a saúde nacional. Cristina Isse também chegou. Bom dia. Mariel chegou também, um grande abraço. Giovana Tambosi, bom dia. Lino Prachades. Muita gente boa chegando. A audiência já começando a bombar, não é? Vânia Fernandes. O José Alexandrino também chegou. Que maravilha. Um ótimo dia para você, onde quer que esteja. Vou agora falar os temas do programa de hoje. O programa Cafezinho no WC de hoje tem como temas... Eu faço a descrição aí na chamada do programa. Todo vídeo tem, né? Como Lúcia Passos, bom dia. O Biratã Sepúlveda, bom dia também. Jussara Amaral. Hoje eu vou conversar com o professor Abel Paulo Gamba, né? Terça-feira normalmente ele está aqui. Hoje ele está lá no Quando Cubango. É longe, é tão longe que lá em Angola chamam de terra do fim do mundo. Foi onde teve aquela batalha mais sangrenta que tem na história, chamada Batalha do Cuito Carnaval. É uma batalha danadona que teve lá, muita gente. Foi praticamente um ensaio da Guerra Fria ali, porque foi Rússia e Cuba contra Estados Unidos, Israel e África do Sul, porque na época os sul-africanos queriam expandir a filosofia, a ideologia do apartheid para outros países do continente africano, e aí Cuba, Rússia e Angola venceram Israel, Estados Unidos e África do Sul. Assim, uma grande batalha histórica. Eu recomendo que você leia um pouco sobre a Batalha do Cuito
tá bom? Eu vou tentar falar com o professor Paulo Gamba hoje, né? Porque ele está lá e se o sinal estiver bom no telefone, vai ser ótimo. Se não tiver, a gente vai ter também para falar sobre um post que foi muito comentado aí no fim de semana do jornalista fantástico Luiz Nassif, né? E eu vou falar sobre esse post do Nassif, porque eu discordo dele, vou dizer por quê. Eu vou ler o post dele aqui e eu vou pedir a opinião de vocês. Eu tô com uma pastilha aqui pra garganta na boca, porque desde ontem a garganta tá um terror, sabe? Mas vamos nessa. Tô tentando, isso não se deve fazer isso, hein? Chupar pastilha enquanto fala, assim, é péssimo, mas é porque tá realmente dolorida. Mas nós vamos nessa aqui. Eu vou também falar sobre Lula, que desafia os concorrentes do partido do Judiciário e deixa claro que tem força como cabo eleitoral caso tentem impedi-lo de concorrer às presidenciais no próximo ano, tá bom? Tudo isso a gente vai falar a partir de agora no programa Cafezinho do WC, que começa sempre com essa música maravilhosa do Raul Seixas, Paranoia, que eu uso como vinhetinha de abertura. Que pretensão, hein? Vacilava sempre a ficar lá no chuveiro, com vergonha. Bom dia pra você, onde quer que esteja. Dri Bezerra chegou aí, olha só, Pernambuco bem representada. Bem representado, né? Pois é, já chegou aqui o Paulo Gamba. Esse é o programa Cafezinho no WC. Esse é o programa Cafezinho no WC e vai ao ar das 6 às 6h30 da manhã. Dia de terça-feira eu tenho conversado aqui com o professor Paulo Gamba. Bom dia, Paulo Gamba. Bom dia. Opa, Paulo. Paulo, Tá ouvindo? olha, você precisa buscar uma localização melhor. Tá muito ruim o sinal, cortou praticamente tudo que você falou, tá? Já era esperado aí, eu já expliquei ao público. Agora sim. Eu expliquei ao público que você está no... Tá me ouvindo bem? Eu expliquei ao público que você está no Quanducubango, a terra do fim do mundo. E ganhei tempo aqui explicando um pouco sobre a batalha do Cuito Carnaval, que foi um ensaio da Guerra Fria, né? Exatamente. Então, agora, Wellington, essas terras têm sido apelidadas como terras do progresso, tendo em conta que foi o território a região da Angola mais dilacerada pela guerra, não só pelas forças da UNITA, enquanto grupo armado, mas também por ataques internacionais perpetrados pela SAMDEF, que é a Força de Defesa Sul-Africana, que invadiram o território angolano no sul da Angola com o intuito de, portanto, travar a progressão do comunismo, quando na verdade a intenção era a expansão do apartheid. Exatamente, eu expliquei aqui. Foram duramente travados e pronto. Isso, com... essa página na região. Você lembra quantos cubanos morreram nessa batalha? Milhares. Na altura, houve aquela operação que se chamou Operação Carlota, não é? Isso. Onde a Cuba, por intermédio de Fidel de Castro, que liderava a guerra a partir de Havana, numa altura em que Angola tinha apenas 8 anos de independência, não é? E não tinha um exército altamente estruturado como a África do Sul, como o governo racista sul-africano, mas com a ajuda da Cuba e com a ajuda também dos russos, da União Soviética na altura, conseguiram militarmente derrotar os sul-africanos. Maravilha. Eu expliquei en passant aqui, recomendei a leitura sobre esse importante acontecimento histórico, não só para Angola, né? Como para o continente africano e para aqueles interessados na Guerra Fria. Porque foi ali... Pois é, porque depois dessa guerra, Wellington, surgiu aquela resolução 437, se a memória não interessa, que determinou, que foi o culminado dos acordos de Nova York, não é? Que determinou a independência da Namíbia. E na mesma altura, não é? Nelson Mandela foi libertado e o apartheid terminou em 1990. Pois é. A Namíbia sempre teve esse nome ou era Zaire antes? Eu fiquei com essa dúvida hoje aqui. Mas eu não tive tempo de consultar. Não entendi, não entendi. Namíbia sempre teve esse nome ou chegou a ser Zaire antes? Eu estou confundindo? Não. A Namíbia era uma extensão, sempre foi um país que
há um país, há uma província em Angola que se chama Namibe, que está no deserto. Sim, é? sim, onde começa o deserto do Kalahari. Eu estive lá com aquela planta carnívora, Okay, então, Velvitia mirabilis. Velvitia mirabilis está no deserto do Namibe. Isso. O deserto do Kalahari está na Namíbia, na República da Namíbia. Certo. Portanto, a Namíbia foi uma colônia alemã e depois da Alemanha ter perdido a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha cedeu à África do Sul porque estava liderado por um governo segregacionista, racista, que colonizou a Namíbia até 1990, que se deu a independência deste mesmo país. Não se lembra da célebre frase do primeiro presidente de Angola, depois da independência de Angola, o Dr. Antônio Agostinho Neto, que dizia: na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue está a continuação da nossa luta. É isso aí. Agostinho Neto, que governou Angola da independência em 1975 até 79, não é isso? Até 79, é isso, então. Falamos aqui um pouco sobre história africana, sobre Angola, que é um país que eu nem tenho o que falar sobre. Assim, eu amo Angola demais. Assim, eu me sinto meio angolano, é mesmo angolano. Mas hoje a gente vai falar aqui, Paulo Gamba, sobre o papel dos tribunais internacionais e por que os países chamados periféricos são os únicos punidos, né, nesses julgamentos que nós temos aí nesses países. Aí a gente vai fazer um histórico sobre o leste europeu, aí pegaram os chamados ditadores que praticaram crimes contra a humanidade, depois até teve que ter pedido de perdão, mas aí já era tarde, o cara já tinha morrido. Eu estou falando do Slobodan Milosevic, não é isso? Da Jugoslávia. Isso, Slobodan Milosevic. Nós temos aí os países africanos, a União Africana. Teve um ensaio aí o ano passado de que os países iriam encerrar o acordo com os tribunais internacionais, porque, por exemplo, George Bush e Tony Blair são criminosos de guerra e vivem hoje ganhando dinheiro com palestra sobre os crimes que cometeram no Iraque, ao invés de estarem presos. Obama ganhou o prêmio Nobel como prêmio por ter introduzido os drones que mata simplesmente civil inocente. Matam, né? São vários drones que matam civis inocentes. E aí os tribunais pegam aí um governante desavisado de um país africano, querem pegar os outros aqui do leste europeu, dos países chamados periféricos. Esses tribunais são o quê, Paulo Gamba? São um puxadinho da Casa Branca? Wellington, na verdade quando você falou do leste da Europa, o julgamento que começou com esses líderes da antiga Jugoslávia, o Slobodan Milosevic, que acabou por não ser condenado, morreu lá no tribunal, né? Nos calabouços do tribunal. Depois, o líder sérvio da Bósnia, Ratko Mladic, portanto, que também estava sobre a égide do Tribunal Penal Internacional, Radovan Karadzic, esses dois, aquilo é um simulacro, Wellington, para fazer perceber que o tribunal não apenas pega líderes africanos, porque esse tribunal foi criado em 2002, não é? E, curiosamente, essa data não me sai à cabeça porque é a data que determina a paz em Angola, né? Com a morte em guerra do líder da UNITA, Jonas Savimbi. E nos termos do Estatuto de Roma, no artigo 3º, determina onde deve estar localizada, portanto, em Haia. De realçar que esse Estatuto de Roma foi aprovado ao 17 de julho de 1998, mas ele só começou a entrar em vigor a partir de 1 de julho de 2002. Portanto, quando foi criado o TPI, Wellington, o objetivo era promover o direito internacional, praticamente os direitos humanos que estão universalmente consagrados, punindo os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, o genocídio, enfim, todos os elementos que atentam contra a dignidade da pessoa humana. Mas há uma resolução, Wellington, que é a resolução 28 de 1973 da ONU. Sim. Essa resolução fazia a analogia ao princípio da cooperação internacional, que tem precisamente a ver com a identificação, detenção, extradição e punição dos culpados de crimes contra a humanidade. Portanto, os países deviam colaborar. Mas
O protecionismo das grandes potências, e eu, quando falo das grandes potências, refiro-me aqui aos Estados Unidos e o bloco da União Europeia, começou ainda no século passado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando se criaram os tribunais de Nuremberg e de Tóquio para julgar aqueles crimes saídos da Segunda Guerra Mundial, pegaram os principais culpados. Mas, Wellington, o cobarde nisso, a idiotice nisso tudo, é não julgarem os protagonistas, por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki, que também decorreram da Segunda Guerra Mundial, onde covardemente a Força Aérea Americana foi e bombardeou, não é, duas localidades com armas químicas, violando o Tratado de Genebra, matando os inocentes e criando um crime de guerra. Até hoje não se responsabilizou quem foi o autor de Hiroshima, quem foi o autor dos massacres de Nagasaki. Pois é. Então, a partir de 2004, começaram algumas investigações no território africano. Obviamente, Wellington, é bom ficar claro que eu não sou a favor do genocídio, de maneira nenhuma a favor de criminosos. Há muitos líderes rebeldes africanos, como o caso de Laurent Kunda, o próprio aquele general que foi julgado culpado, o ex-primeiro-ministro do Ruanda. Portanto, não sou a favor dessa gente. O que eu sou a favor é do dualismo, ou seja, deve haver equilíbrio do ponto de vista da atuação, porque se por um lado o TPI responsabiliza os líderes africanos ou rebeldes africanos que portanto, intentados por crimes contra a humanidade, mas nunca investigou os crimes, por exemplo, cometidos pelo exército francês na era de Nicolas Sarkozy contra os massacres que ocorreram na Côte d'Ivoire. Nunca investigou os crimes contra George Bush ou Tony Blair em relação à invasão ao Iraque, ou da própria União Europeia que no plenário simulou a aprovação de uma zona de exclusão aérea na invasão à Líbia, quando na verdade mandou forças terrestres e assassinaram cobardemente o Gaddafi. Não se esqueça, Wellington, que a Líbia de Gaddafi, de Muammar Gaddafi, tinha o maior índice de desenvolvimento humano da África, superior a muitos países da Europa do Leste. E hoje estão a entrar para a União Europeia, no caso da Bósnia, no caso do Kosovo, no caso do Chipre, não é? Mas, entretanto, o Gaddafi, porque era visto como amigo do contra, foi barbaramente assassinado e até hoje não se encontram os culpados, os responsáveis por estes atos. Então, o que eu estou para dizer, Wellington, que eu concordo consigo, quando no Sem Fronteira você avançou a nova tática das grandes potências, que é dando poder aos órgãos de soberania, e isso aconteceu no Egito. O Hosni Mubarak, que foi chamado ditador, não é, durante a sua longevidade como presidente do Egito, não havia imigração ilegal, ninguém usava o canal de Suez, nem o mar de Gibraltar para chegar à Europa, porque tanto o Gaddafi como o Hosni Mubarak conseguiam controlar aquilo. O que é que eles fizeram? Promoveram a Primavera Árabe por via de ação judicial ou ação popular, elegeram um presidente, e este presidente chamou-se Mohamed Morsi, por pertencer à Irmandade Muçulmana, promoveram um golpe de Estado e colocaram alguém do seu interesse. Portanto, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal altamente desequilibrado, que não tem competência ou não tem autoridade, muito menos, vamos lá dizer, poder para investigar as grandes potências ou o líder das grandes potências que sistematicamente vão cometendo crimes contra a humanidade, não só em África, na Ásia, como também para as culturas, para as populações, portanto, as minorias que também merecem de direitos com certeza, olha, deveres que estão universalmente consagrados. Por quê? Porque se é lei, tem que valer para todos, não é? Não pode ser a lei para punir uns, porque é a moda agora no mundo. A justiça tem lado, eu nunca vi isso na minha vida, né? Mas é o que está acontecendo. Agora, Paulo Gamba, só para complementar aqui, você citou aí o ex-primeiro-ministro de Ruanda, que foi condenado a 30 anos de prisão, não é?
pelo genocídio ocorrido em 1994, com mais de 800 Exatamente. mil pessoas mortas. Ele é o Augustin Bizimungu, não é isso? Bizimungu. Bizimungu. Exatamente. Augustin Bizimungu. Bizimungu, E uma outra exatamente. coisa, só para a gente encerrar nossa conversa aqui, eu queria falar o seguinte, não precisa ir muito longe para pegar Obama, para pegar Tony Blair, George Bush. Não é? E de George Bush e Tony Blair, você sabe que eu tenho muita informação sobre isso, porque eu tenho um canal de aproximação muito grande com o Hans Blix, aqui da Suécia, e já entrevistei ele várias vezes, já saí com ele várias vezes e tal, e a gente conversa muito sobre isso. Então é um assunto que eu domino. Eles são criminosos mesmo, porque o Hans Blix provou que não existiam armas de destruição em massa no Iraque, e mesmo assim eles invadiram. No Iraque, exatamente. Exatamente. Agora, existe aí uma outra forma também, porque é a terceirização da maldade. Olha só, quando o presidente da maior potência do planeta, que ainda é os Estados Unidos da América, nesse caso é o grandíssimo idiota, o Donald Trump, que está no poder, ele abre a boca para dizer que vai construir muro contra o mexicano, que todo muçulmano é terrorista, e esses absurdos que ele fala, ele dá uma chancela para que os imbecis, que são preguiçosos, que não estudam, que têm medo de pensar, que têm medo de conhecer o novo e que apenas reproduzem as idiotices dos chamados líderes, por mais imbecil que seja esse líder, eles pratiquem esses atos de discriminação, preconceito, crimes, não é? Assédio. Isso também é crime. E o atual presidente norte-americano é um criminoso, na medida em que ele discrimina determinados grupos religiosos ou sociais ou países, ou regionais até, no caso. Você concorda comigo, Paulo? Só para completar a conversa. Plenamente de acordo, e Wellington, nota-se isso quando os atos terroristas são perpetrados. Por exemplo, quando é perpetrado por um muçulmano, toda a cultura árabe é terrorista. Quando é perpetrado por um africano, um negro, é posta em causa toda a raça negra. E quando é perpetrado por um cidadão de raça branca, europeu, aquilo é um desvio psicológico da pessoa e nunca é colocado, não é, no rolo toda a gente. Então, isso é só para dizer que a discriminação, ela é objetiva, portanto, ela é sistemática, é dirigida a um grupo minoritário que, infelizmente, sofre com essas violações desses direitos, dessas discriminações, mas que a ideia é fazer transparecer de que nós não estamos solidários com as práticas hediondas, que elas devem sistematicamente serem divulgadas. Obrigado, Paulo Gamba. Vou tocar aqui Imagine, porque foi por causa dessa música aí que mataram John Lennon, porque ele queria um mundo sem prioridades para um em detrimento de outros, sem influências, né? Um mundo sem essas bandeirinhas que separam os seres humanos. E graças a essa um dia eu vou tocar aqui no piano aqui pra galera. Eu tô devendo isso pro meu público. Eu tocar uma música no piano. Vou até tentar fazer um cover enquanto tá rolando aqui. Vamos ver aqui, né? Se dá pra tocar? Mas o people... Eu me dou uma canja aí, tá vendo? Vamos. Agora é original. A música de John Lennon, Imagine. Um abraço, Paulo Gamba. Tudo de bom. Um abraço, Wellington. Um abraço a todos os espectadores do Cafezinho. Valeu, tchau, tchau. Pois é, essa música aí do John Lennon é para encerrar a conversa com o Paulo Gamba. Imagine, né? Imaginando um mundo bem melhor do que esse que a gente tem hoje. Então, essa música é conhecida, né? Velha conhecida nossa. Muito linda essa música. Vou terminar com esse trecho aqui, ó. Imagine all the people living for today. Living for today, vivendo para o hoje, né? Pelo hoje, para o hoje. Mais ou menos isso aí que ele quer dizer na música. Essa música linda do John Lennon você pode curtir aí no YouTube, tá? Foi de lá que eu peguei. Um abraço para você, onde quer que esteja. Obrigado pela companhia. Nossa audiência já está, ó, arrebentando a boca do balão. Muito bom. Eu conversei com Paulo Gamba, professor de Direito Internacional da Universidade Lusíada de Angola. Ele que é comentarista de política internacional aqui do nosso programa.
e também é meu colega no programa Sem Fronteiras, lá em Angola, na Rádio Cairós, onde eu faço, para a qual eu faço correspondência e também sou comentarista de política internacional. Vamos lá? Trocando o tema. Ensaboado. Papai bate na porta, a maçaneta entorta, eu não abro. Mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, eu não abro. Essa é a música que eu uso pra trocar tema, do Eduardo Zeck, cantando no banheiro, e no finalzinho ela volta pra gente falar sobre os... não é? O cocô do dia, né? Aquilo no momento da descarga, no momento número 2 aqui do programa. Então a gente vai falar agora aqui no programa sobre um texto do Luiz Nassif. Olha, que fique claro aí antes de começar. Luiz Nassif é para mim um dos melhores jornalistas do Brasil. Ponto. Então isso não se questiona, tá? Agora, discordar dele é um direito que eu tenho, que você tem. Então por que é que eu vou discordar do Luiz Nassif? Porque o Luiz Nassif, ele divulgou aí no fim de semana um texto que foi bastante comentado. Na verdade foi no dia 7, né? Foi no sábado. Fim de semana, né? Sábado. Então. E que ele começa mais ou menos assim, ó, que me perdoem os estrategistas políticos, os defensores da Realpolitik, mas Temer não. Definitivamente não. Pouco importa se parte da esquerda quer que fique, pois até as eleições de 2018 Temer será a melhor alternativa para desmoralizar o golpismo. Pouco importa se parte do mercado acha que sua queda agora poderia consagrar Rodrigo Maia, dar fôlego ao desmonte e prorrogar eleições. Pouco importa se sua queda afetar a economia, der algum fôlego a mais para os golpistas se desmanchar táticas políticas ou facilitar novos golpes. Mas Temer não. Pois é, ele considera a saída de Temer condição essencial para o país recuperar o mínimo da dignidade perdida. É aí que eu começo a discordar de Luiz Nassif. Pelo seguinte, eu quero dizer que não adianta só tirar Temer para que o Brasil recupere a mínima dignidade. Isso não procede. Eu discordo de Nassif nesse particular, certo? Porque é o seguinte, é uma questão mesmo de desmoralização do país a partir do golpe. A partir do golpe. O Brasil, depois que entrou em debate, esse debate que foi tão necessário, e na dor a gente aprende muito. Na dor a gente aprende muito, aprenda isso que eu estou lhe falando aqui. O PT esteve no poder com os partidos considerados progressistas durante 13 anos. E houve um negligenciamento de um fator indispensável, que é a democratização da comunicação social. Graças ao monopólio midiático, nós temos uma sociedade de muita gente burra, me perdoe até essa expressão. Mas é muita gente analfabeta política no Brasil. Tem gente que não sabe o que é partido, tem gente que não sabe o que é Estado, tem gente que não sabe o que é governo, tem gente que não sabe o que é política municipal, estadual, federal, tem gente que não sabe absolutamente nada sobre política. Porque cresceu falando política, futebol e religião não se discute. Se discute, tudo tem que ser discutido, porque tudo é ação humana. E onde há ação humana, há pensamento. E quando a gente pensa, a gente tem política. Não adianta. Só aqueles caras que ficam lá como louro marombado, não é? Que eu boto aqui sempre para perturbar, não é? Falando, ele é mito, ele é mito. É melhor já ir se acostumando. Esse pessoal que age como papagaio de pirata é que não pensa política como algo sério. Certo? Não dá para pensar em tirar Temer e botar Maia sem democratização da comunicação social, sem uma reforma urgente do judiciário. O que é que adianta botar outro presidente e ter aí esse STF, ter um juiz de primeira instância que destruiu a indústria nacional, quer destruir a Petrobras, não é? Não adianta. Não adianta ter uma mudança de governo, de boneco de ventríloco da Globo, botar Maia como novo boneco, certo? Para manter Pedro Parente na Petrobras, para manter essa política econômica fracassada
que é só para pagar o Bolsa Família Rica, que é o Selic, e matar o povo de fome, o que eu chamo aqui carinhosamente de holocausto dos pobres. Não adianta. Então, Nassif, me perdoe, que se é para sofrer, tem que sofrer até o último dia, porque guerra não é passeio no parque. Guerra não é chamar de golpe e acreditar nas instituições. Guerra é você declarar golpe e lutar contra ele. E lutar contra ele tem que ser aproveitar o momento e discutir tudo, debater tudo. Porque esse debate que não foi defendido para conscientizar a sociedade, que nesses 13 anos, está sendo feito agora pela dor. E é aí que eu queria tocar, aí é o X da minha questão. Esse debate que não foi promovido nos 13 anos de governos progressistas, de esquerda, de centro-esquerda, seja lá o que for, com arrumadinho, porque não tem reforma política, e tem que ter reforma política, senão não vai ter governo nunca, nem de um lado nem do outro, certo? É necessário, esse debate está sendo feito agora. Precisa provar mais que nós carecemos de uma democratização da comunicação social no Brasil, depois de tudo que a Veja fez com capa de revista, depois que tudo que a Globo faz todos os dias, não só com os absurdos que apresenta, como principalmente pelos absurdos que esconde, não é verdade? Um judiciário que tem Alexandre de Moraes, Fux, Gilmar Mendes, dá para acreditar? Barroso é um cocô, é assim, um cocôzão. É um farsante, não é? Não dá para... Moro é um merdinha. O Tacla Duran falou agora numa delação que deu mesmo 5 milhões para a esposa de Moro arrumar a vida dele. Porra, o cara... Desculpa aí o palavrão, mas o cara é formador de quadrilha e tá julgando o maior líder político. Condenou até. Paulo Gamba entrou aí na transmissão. Um abraço, Paulo Gamba. E obrigado por hoje mais uma vez. Grande aula. Então... Dá para acreditar nesse judiciário? Não dá. Ou reforma tudo, ou a vaca vai para o brejo. Tem militar aí que está com a cabeça em 64, como foi colocado pelo professor Muniz Bandeira na recente entrevista que eu fiz com ele. Que não entende o papel da instituição. O Brasil precisa realmente de reformas. Reforma de tudo. E isso é possível, porque temos intelectuais, temos pensadores, temos uma classe social que pensa a nação. Então, é a divisão mesmo. É quem quer um Brasil potência e quem quer um Brasil colônia. É essa a grande divisão. Tá bom? Essa é a grande divisão. Não dá pra gente ficar aqui brincando de país, de troca Temer, entra Maia. O que é que vai adiantar? Aí Maia libera a maconha, e aí uma parte da esquerda sai para fazer a farra, porque é o sonho dela. Ou então, permite logo aí o casamento gay, aí pronto. Aí direita e esquerda não fala mais sobre política. Todo mundo vai... Aí vai ter casamento gay que não vai ter emprego. Vai liberalizar a maconha só para o riquinho consumir, não é? O pobre vai continuar sendo o marginal. Então, não adianta você falar de troca de boneco de ventríloco da Globo e do mercado, tá? Tem que falar de reformas. Nós temos que fazer um plebiscito revogatório. Nós temos que desfazer tudo isso aí, porque Temer só tem 3% de popularidade, porque cada irmão Marinho tem 1% da grana do país. Então, cada um deles vota em Temer hoje, e aí tem 3%. São os únicos 3 que estão com Temer, são os irmãos Marinho da Globo, certo? E o resto da população não quer. Então, referendo revogatório é condição sine qua non para o recomeço do país. E depois as reformas. Esse judiciário está provado que não dá. Juízes ganhando 100 mil por mês. Isso o que eles declaram, certo? E ganhando dinheiro com palestra, que não declara, não precisa declarar mais o cachê da palestra. Isso é corrupção. Ganhando o prêmio da Globo, isso é corrupção. Não dá. O judiciário tem que ser caladinho. Aqui na Suécia é muito raro um juiz dar entrevista. E se der, é para falar sobre alguma lei e não sobre algum processo. Nada que está sendo julgado pode ser comentado. Até crimes que foram julgados aqui, as pessoas não falam muito, porque se a pessoa, por exemplo, já cumpriu a pena, ela já pagou o preço pelo crime que cometeu, ela não pode ser punida de novo, certo? Porque seria puni-la 2 vezes pelo que ela fez e pela memória daquilo que ela fez. Então é preciso ter respeito, é preciso entender que não é trocar Temer. É trocar isso aí. A estrutura está podre. Não adianta construir castelo em estrutura podre.
Então, Nassif, é isso aí, porque o Brasil da Suruba, do Jucá e da Globo, é uma novela da Globo, é um cambalacho. Eu achei essa música aqui da novela Cambalacho, que ilustra bem o que eu tô lhe falando. É tudo farinha, ou eu acho que é do mesmo saco. É tudo banana, ou eu acho que é do mesmo cacho. Uma hora tô por cima, outra hora tô por baixo. E a gente vai lavando roupa suja no riacho. E a gente vai levando, meu amor, cambalacho. Pois é, essa música aí é a cara desse Brasil aí, cambalacho. Ah, tira Temer, bota Maia, e Maia ganha mais um tempinho, depois ele libera maconha, ele faz não sei o que lá, e as pessoas vão achar que ele tem que ficar mais tempo. É esse o arranjo. Eles têm medo, sabe o quê? De voto, têm medo de povo. Porque eles ficaram se encolhendo, repressão, prendendo, não sei o quê, e eles não perceberam que, ao fazerem isso, eles aceleraram um processo de degradação que foi o que fez o golpe militar cair. Só que o golpe militar, ele ia avançando paulatinamente. Esse golpe é tão canalha e burro que quis ser ladrão de galinha, assim, assalta e sai correndo. Só que a galinha fez barulho e acordou a vizinhança e acabou o golpe. Esse golpe aí, ele mingua. O Brasil está minguando junto, eu concordo com o Nassif. Mas o golpe está minguando com o Brasil, tá? Porque está despertando consciência política. A nossa chance de renovação é agora. Então vamos lá, mudar de tema agora. Vou falar sobre Lula, né? Vou falar sobre Lula porque Lula, ele desafiou os concorrentes do Partido do Judiciário e deixou claro que tem força como cabo eleitoral. Né? Tá uma notícia lá no Brasil 247, que é um blog, uma página que eu leio bastante também, do grande Leonardo Artucci. Um abração aí, Leonardo. E, inclusive, eu devo apresentar aí, eu estou negociando com o Artucci um programa no Brasil 247, na TV deles, né? Sobre política internacional. É provável. Vamos lá. Para o próximo ano. Vamos ver isso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desafiou, na noite de ontem, segunda-feira, quem tenta tirá-lo da corrida presidencial de 2018. Lula falou o seguinte: trabalham todo dia com a certeza de me tirar da disputa. Não vou imitar Lula não, senão eu vou ficar sem voz aqui. Trabalham todo dia com a certeza de me tirar da disputa. Façam e vamos ver o que acontece. Acham que não tenho força como cabo eleitoral? Disse em discurso durante o seminário de Educação Pública, Desenvolvimento e Soberania Nacional, realizado em Brasília. Observe que Lula está casando bastante o nome dele com essa questão da soberania nacional. Falei sobre isso ontem, né? E é muito importante que Lula renove mesmo esse discurso, porque a falta de politização da sociedade decorre muito da falta de debate. Eu li ontem no jornal português que os portugueses são os que mais assistem filmes pornográficos na internet, em toda a Europa. E eu fui buscar a fonte era um jornal de direita. Tá? Era uma TV de direita, aliás, perdão. Então, o que acontece? Quando um país está sendo governado por partidos de esquerda, progressistas, nacionalistas, etc., a imprensa de direita, ela não debate política, ela joga esses assuntos, pornografia. Aí eu vou fazer um desafio para você. Observe que durante os governos Lula e Dilma, foram várias vezes as atrizes da Globo que deixaram vazar ou que foram invadidas nos seus computadores com fotos nuas. O filme da Bruna Surfistinha, que foi uma novelinha criada pela Globo, com aquela atriz Débora Seco, inclusive, fazendo o filme, para mostrar que a mulher, o lugar da mulher é aquilo ali, e que ela é uma Cinderela hoje, que ela casou com um homem que quer ela. Não é verdade? Não discutiu o que levou a mulher à prostituição, não discutiu o que levou a mulher às drogas, não discutiu isso, discutiu nada, era só cena de sexo, porque o sexo é usado como um entretenimento. Então é muito importante tomar cuidado com essas coisas. E Lula, quando resgata não, quando ele introduz, né? Vamos falar sério, quando Lula introduz como político, porque como sindicalista ele falava de soberania nacional. Aí ele foi político, começou a falar de consumo.
O pobre comprou ventilador, comprou ar-condicionado, e eu daqui da Suécia desesperado. Vocês não imaginam quantas mensagens eu mandava pro PT. Mas parece que o Rui Falcão lia e rasgava, eu deletava, não é? Rapaz, vocês estão na linha errada, o que vocês estão fazendo não é certo, vocês têm que politizar a sociedade. Eu falava isso, eu conversei com deputados que eu conheço, com senadores que eu conheço, vocês estão numa linha errada, vocês estão alimentando um problema aí para vocês lá na frente. Vocês precisam conversar sobre nacionalismo, porque vocês vão levar uma pernada. Em 2012, eu reuni aqui na Embaixada do Brasil com o então embaixador, Antonino, o nome dele, tá? E falei, olha, tá tendo nos Estados Unidos a preparação de um ataque cruel contra a Petrobras. Eu recebi essa informação de fontes muito boas que eu tenho, de serviços de inteligência de diferentes países. Então fiquem atentos. Ele ignorou em 2013, vocês viram o que aconteceu, tá? Ignorou totalmente. E eu tenho testemunha de que eu fiz essa reunião, porque eu levei um jornalista muito sério comigo para ser testemunha, tá? E eu fiz o alerta, liguei para sindicalistas do Brasil também, pô, tá tendo, vai ter um ataque contra a Petrobras, isso em 2012, eu já sabia, tá? E eu hoje acho muito bom que Lula fale mesmo de soberania e que ele desafie essa justiça de merda. Porque se essa justiça punir Lula, não vai ser Lula como cabo eleitoral que vai fazer a diferença, não. Eu tenho certeza que vai ter uma convulsão social no Brasil, que é plano estratégico dos Estados Unidos dentro do Brasil. O embaixador que está no Brasil, ele é especialista em conflitos internos. Não esqueçam disso, tá? Agora, ele não esperava que a imagem de Lula estivesse forte. Eles contaram mesmo com o poder da Globo e se deram muito mal. A Globo não conseguiu cumprir o papel dela de destruir a imagem de Lula. Lula foi mais forte do que a Globo. É mais forte do que a Globo. Então os norte-americanos também estão perdidos dentro do golpe. Porque eles contavam com a destruição de Lula e o caos generalizado para que eles fizessem o que fizeram sem dar tiro, o que eles fizeram na Líbia, como o Paulo Gamba falou há pouco, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, de certa forma, em outros países. Não é verdade? Mas não vão conseguir. Então, é muito importante que Lula faça esse desafio na condição de cabo eleitoral, não é? Porque ele se coloca como líder, dentro ou fora da política. Dentro ou fora da política. A melhor coisa que tem, e Mariel que está aqui, faz parte de um grupo de colaboradores aqui do programa, Cafezinho do WC, que eu agradeço sempre esse grupo maravilhoso, a Minerva Silva, Camila Govedice, tem o Carlos Krebs, pessoas assim fantásticas, Ana Tomazini. Desculpe aí se eu falei o nome agora de alguns, mas o meu grupo lá, que está me ajudando, o pessoal formou um grupo no WhatsApp para ajudar o programa, está me ajudando muito com informação, tá? E a gente discutiu muito isso, que a questão aqui é nacionalismo contra entreguismo. Não dá para ser diferente, porque somente com esse discurso é que nós vamos buscar os inimigos externos e os inimigos internos, isolando os internos através das eleições, certo? Porque Temer está aí fazendo arranjos para mudar a lei, para favorecer os ricos e os patrocinados por grandes corporações. Mas ele não está contando com uma coisa, a fome, ele não está contando com a fome do povo, ele está pensando que ao levar um saco de comida para uma pessoa, ele vai conseguir voto como foi antes do povo ter tido comida através de programas sociais. Eles não entenderam que quando uma pessoa não tem, ela pode até se deixar levar pela corrupção da troca por sandália, como o Macri faz na Argentina, como antigamente os coronéis faziam no Nordeste, né? com sacolinha de farinha e de meio quilo de carne. Não, as pessoas tiveram dignidade, geriram o próprio dinheiro, as mulheres geriam o dinheiro da família, os filhos estavam na escola, eles destruíram isso, estão achando que vão voltar à época do saco de farinha. Não vão. Por isso que eu digo, Luiz Nassif, por isso que eu digo que Lula está no caminho certo. Eu digo que Luiz Nassif está errado quando diz que tirar Temer é condição sine qua non. Nada. É ou muda o país e renova agora, ou o país será destruído mesmo, tá? O país tem que ser debatido na sua plenitude, certo? Na sua plenitude. Não pode ser trocar um laranja e botar outro. Como eu coloquei. Nada, não é isso. Nós temos que trocar o país, mudar a filosofia. Esses bobos que falam besteira, aí ficam falando, porque o MBL disse que vai resgatar
a ultradireita através da força religiosa. Não vai, não vai. Basta abrir a boca para dizer, na época de eleições, que o salmo, a citação, né? A citação bíblica mais lida por alguns pastores é "vinde a minhas criancinhas", né? Porque tem pedófilo pra cacete nesse meio aí, que a gente derruba metade dos votos desses caras, tá bom? É bom falar isso na semana da criança, tá? Porque eu vou, no próximo ano, eu tô pensando seriamente em mostrar as fotos que eu recebo dos pastores, aí os filmezinhos de assédio de pastores com fiéis. Basta ele botar a cara e dizer que vai ser candidato, não é? Tô guardando pro próximo ano essas pérolas maravilhosas, tá bom? Então, vamos debater política, e Lula está no caminho certo, falar de soberania nacional, porque dessa forma ele resgata um Brasil que botou a cabeça para fora, deixou de ser aquela coisa rebaixada. É um Brasil com autonomia, um Brasil com austeridade, um Brasil de respeito, um Brasil que negocia grandes acordos internacionais. É isso que a gente merece, é isso que a gente precisa. Tá? Então o programa de hoje foi bom, mesmo que você diga que não, eu gostei, a grande obra encanta primeiro o poeta, diriam os teóricos da literatura da Rússia. Eu gostei do programa, vamos dar descarga em quem não presta. Diga aí, escrevam aí o que vocês querem que eu dê descarga hoje em quem. Hoje vocês é que mandam. Diga aí, vocês querem que eu dê descarga em quem? Nos irmãos Marinho? Digam aí, vamos escrevendo aí, vá. Depois eu dar descarga, vamos lá? Vamos dar descarga. Vamos lá, vamos dar descarga. Os irmãos Marinho que querem trocar Temer por Maia. Leila, feliz aniversário, Leila. Nara tá pedindo pra dar descarga em Dória. Vamos lá, Dória também, já descarga nele ontem. Vamos dar descarga nessa justiça podre de novo, né? Na Globo. Pronto. Desceram todos. Obrigado pela companhia. Esse foi o programa Cafezinho no WC. Programa, olha, eu falei muitas vezes errado ontem, eu falei que o feriado era na sexta-feira, o feriado é na quinta-feira. Então, é o seguinte, eu não vou apresentar o programa na quinta-feira, mas na sexta-feira tem um programa. Vai ser para pouca gente, que eu sei que muita gente vai enforcar, eu conheço essa galera. Vai ser para pouca gente, mas eu vou falar, tá bom? Um grande abraço, um bom dia para você. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Esse é o programa Cafezinho no WC, transmitido nos blogs do Cafezinho e Botando Pilha pelo Facebook, mais no canal do YouTube do programa, na página do programa, na minha página Wellington Calazans Debate. Também você pode assistir depois do programa. Compartilhe, curta a página do Cafezinho, curta as nossas páginas do Botando Pilha também, do grande Rodrigo Pilha. Amanhã o Rodrigo Pilha vai estar aqui comigo, batendo papo comigo, tá bom? E é um prazer, sempre renovado, estar aqui com você. Bom dia, e essa luta a gente já ganhou. E eu lhe dei todos os argumentos para isso hoje, hein? Até lá.